para que obedecessem às ordens do governo americano. Foi um jogo de xadrez. A crise pegou pesado nisso. Com a crise, nós perdemos o rumo da história, nós deixamos de pensar no país, deixamos de pensar no longo prazo. A crise fiscal e financeira do Estado foi de tal profundidade que desestruturou fiscal e financeiramente os Estados nacionais, não só os Estados nacionais, mas os seus entes subnacionais que também se desestruturaram. E a nossa crise, na verdade, é uma crise, portanto, de mais de 30 anos. Não é uma crise que começou há 2 ou 3 trimestres, ou há 11 semestres. É uma crise estrutural, é uma crise de mais de 30 anos em que nós estamos vivendo. Não é? E que fez com que, portanto, certas mudanças chegassem ao ponto que chegaram. Nos 90 tivemos a introdução do regime de política econômica neoliberal. E vocês sabem perfeitamente qual foi o desastroso resultado disso. Queimamos entre 94, entre 95 e 2001, queimamos a bagatela de 200 bilhões de dólares nas contas externas, o que mais do que duplicou a dívida externa. Crescemos um pouquinho mais do que os 80, nos 80 crescemos a 1%, nos 90 crescemos a 2,5%, algo próximo a isso. Contudo, os nossos indicadores macroeconômicos atingiram níveis muito cruéis. Principalmente porque é uma coisa absolutamente fundamental na economia, em especial no capitalismo, que é a taxa de investimento. E nós, de 80 para cá, nós não recuperamos os nossos níveis de inversão média. Mais do que isso, os economistas, eles, em geral, usam apenas a taxa média de inversão da economia, ou seja, a relação Y e Y, e ela é cadente na casa da economia brasileira. Atingimos no ano passado, creio que qualquer coisa como 16,5%, 17%, 16%, algo assim. As novas contas subiram um pouco. 19%, nós tínhamos 25%. E a complexidade da economia, evidentemente, deveria fazer com que, evidentemente, a nossa taxa de inversão hoje fosse muito maior do que 25%. Muito maior. Se nós somarmos necessidades daquilo que não foi feito, o que não foi feito em habitação, o que não foi feito em saneamento básico, o que não foi feito em educação, o que não foi feito em medicina, estou me referindo apenas à infraestrutura econômica e social, em transporte, nós precisaríamos, aí, seguramente, mais do que dobrar a taxa de inversão durante os próximos 20, 25 anos. Ou seja, o caminho é muito longo e muito pesado. Nos anos 2000, a partir de 2003, nós nos mantivemos ainda na ordem neoliberal, criando, entretanto, uma série de atenuantes à ordem neoliberal. Que atenuantes foram esses? A coragem do governo inventar o Bolsa Família, inventar não, multiplicar o Bolsa Família, não só em quantidade, mas também no seu valor. A coragem política de fazer um crescimento real no salário mínimo. Nós não podemos esquecer que isso aqui é uma economia em que, no mínimo, 2/3 da força de trabalho não recebe 3 salários mínimos. E, portanto, a política do salário mínimo é absolutamente fundamental para nortear qualquer política redistributiva de renda. Tivemos uma série de outras atitudes, de outras ações, não só de políticas sociais, mas de ampliação dos direitos sociais. Tivemos mais fiscalização do Ministério do Trabalho, ou seja, a fiscalização que cresceu, ela é responsável por um pedaço do aumento da formalização do emprego, é responsável, e o aumento do salário mínimo é responsável pelo resto. Mas nos mantivemos dentro dos cânones centrais da ordem neoliberal.
Quais são os caminhos centrais da ordem neoliberal? O que é que os americanos defendem a ferro e fogo no mundo? E, se for necessário, eles irão à guerra para tentar preservar essas duas diretrizes. A abertura comercial e a desregulamentação financeira. Essas são as duas questões chaves da política macroeconômica neoliberal. Então, com isso, o Estado Nacional abdico, na verdade, do manejo da política macroeconômica. O que eu faço é uma verdadeira perfumaria. E não posso enfrentar, na verdade, a real dimensão que precisaria dar para a taxa de juros ou para a taxa de câmbio. A taxa de câmbio passou por todo esse período longo de apreciação cambial, não foi apenas pelas razões aqui colocadas. Essas razões aqui colocadas estão corretas. Não é isso que eu quero corrigir. O que eu quero é acrescentar o outro lado da apreciação cambial. Por que a apreciação cambial? Porque, na verdade, o cerne da política de estabilização criada a partir do Plano Real foi a âncora cambial. Então, eu preciso manter uma taxa de câmbio baixa para evitar o quê? Evitar a liberdade do empresariado em manipular os preços e, eventualmente, retornar o nível de inflação. Mas como é que eu consigo isso, manter uma taxa de câmbio baixa? Consigo isso às custas, evidentemente, de criar uma nova ancoragem adicional que é absolutamente imprescindível nesse esquema, que é a ancoragem do déficit fiscal. Ou seja, eu elevo a taxa de juros, dou um prêmio fantástico, quando comparado no cenário internacional, e com isso, evidentemente, eu crio um fluxo extremamente grande e importante de capitais, conforme as circunstâncias. Esses capitais podem ser relevantes em termos de investimentos diretos, conforme as circunstâncias não, eles serão muito mais investimentos em carteira, ou investimentos especulativos. Então eu tenho uma enxurrada de recursos internacionais, e esses recursos internacionais vão fazer o quê? Vão cobrir o buraco das contas externas, vão financiar o déficit em transações correntes, e ainda o fluxo é tão grande que ainda vai gerar um pequeno surplus que, acumulado ao longo desses últimos 20 anos, está gerando aí um estoque de capital em termos das nossas reservas, em torno de 360 bilhões de dólares, qualquer coisa. Mas que são reservas completamente diferentes da reserva chinesa. Não são reservas produzidas porque o país teve superávites. São reservas produzidas porque nós aumentamos o nosso endividamento. A nossa dívida externa dobrou. De novo, está em 556 bilhões de dólares. O nosso passivo externo líquido monta hoje em cerca de 800, 850 bilhões de dólares. E, portanto, como bem apontou o professor Loureiro, aquela questão da nossa baixíssima vulnerabilidade externa é algo que tem que ser visto com muita cautela, mesmo porque não são 350 bilhões de dólares de reserva que vão convencer o senhor Soros a não fazer um golpe pesado contra a moeda brasileira. O senhor Soros não, quem quer que seja. Então o problema é o seguinte: o país cresce mal, não é de 2011 para cá. Não é de 2008 para cá. O país cresce mal de 80 para cá. O país cresce mal há mais de 30 anos. Com algumas diferenciações, evidentemente, nesses cortes periódicos dos seus ciclos, do manejo da política econômica, das circunstâncias internacionais e das circunstâncias internas, porém, é um longuíssimo ciclo de baixo crescimento. Por que nós temos baixo crescimento? Nossos industriais deixaram de ser grandes industriais, deixaram de ser homens dinâmicos que investiam, que ampliavam capacidade produtiva, que fizeram com que a participação de manufaturados na pauta exportadora brasileira saltasse de algo de 30% nos anos 70 para atingir 65% em 2000.
Então, nós tivemos excelentes empresários, dinâmicos e fortemente exportadores. Hoje essa cifra caiu para 36%, se não me falha a memória, em 2014. Apenas 36% das nossas exportações são, portanto, de produtos manufaturados. O país pode crescer mais? Eu diria não. Não se nos mantivermos atados a esta circunstância estrutural da ordem neoliberal. Simplesmente porque eu não posso manipular minha política de comércio exterior. Eu assinei termos de responsabilidade e acordos com a Organização Mundial do Comércio, assinei acordos com a Basileia, prometi manter a taxa de juros necessária, dita necessária, e manter um câmbio que possa, evidentemente, fazer com que a economia funcione. E diante desses compromissos, é impossível a qualquer dirigente nacional, formular qualquer plano nacional de desenvolvimento econômico. Ele será um grande embusteiro se dizer que, mantidas essas condições internas e externas, ele vai poder manipular a taxa de investimento e fazer com que a economia volte a crescer a taxas elevadas. Não pode. Não pode, não só por essas razões de que você não controla, na verdade, nem o juro nem o câmbio, como também há algo que ocorreu no mundo, a partir de final da década de 60, e que a partir dos anos 80 ganhou um destaque ainda maior, e agora exacerbou no mundo, que é o processo de desregulamentação financeira, de financiarização. O que é que sucedeu com as empresas, principalmente com as empresas de porte médio, grande para grande, nos últimos 30 ou 40 anos? No mundo inteiro, mas principalmente nos países subdesenvolvidos e aqui no Brasil. Aconteceu que, evidentemente, cada vez mais o montante de lucros não operacionais, vendo em graça de financeiros, cresceu mais do que o montante de lucros operacionais. Em média, hoje, o montante de lucros não operacionais equivale a 3 vezes o montante de lucros operacionais. Olha, o raciocínio do investimento, ou seja, da elevação de capacidade produtiva para o empresário, está associado aos seus lucros operacionais. Se o lucro operacional encolhe, ele vai preferir, naturalmente, fazer especulações na Bolsa de Valores ou comprar título da dívida pública e não continuar fazendo salsicha. Ou encolher a produção de salsicha. Então, tem que alterar as bases macroeconômicas do país. Sem o que, evidentemente, eu não vou contar nenhuma história da carochinha desses empresários, pretendendo fazer com que eles acreditem, de repente, na retomada do investimento produtivo. Essa é a questão crucial, na verdade, que fez com que a taxa de investimento caísse. Mas ela caiu não só em termos médios. O economista precisa aprender que a média estatística é um recurso válido que você pode usar em modelos, em projeções, em vários exercícios reais ou acadêmicos. Mas que você tem que ir é examinar a estrutura daquela variável. Então, se eu vejo os cortes estruturais do investimento, da formação bruta de capital fixo do país, 70, 80, 90, 2000, 2010, hoje, eu vou notar o seguinte, que houve uma profunda alteração na estrutura da formação bruta de capital fixo do país. Se eu pegar o investimento direto externo e fizer a mesma coisa, eu vou notar que houve uma profunda mudança estrutural do investimento direto externo. Então não basta, portanto, eu apenas pegar a taxa média de investimento e tirar as minhas conclusões, se ela subiu ou caiu, se acabou, se está lá. Eu tenho que ver a natureza desse investimento, para que setores ele está falando.
E o setor mais prejudicado nessa transformação estrutural foi exatamente a indústria de transformação. É ali que nós vamos notar o problema. Mas não vamos notar apenas nisso. Nós vamos notar também na estrutura produtiva. Se eu pegar a estrutura produtiva da indústria de transformação, ver o que aconteceu nesse país, de 30 a 80, e depois de 80 a 90, 90 a 2000, 2000 a 2010, as contas nacionais, no centro, do IBGE, vou notar que houve uma mudança extraordinariamente positiva, até meados dos anos 80, que fez com que o setor de duráveis e de bens de capital aumentasse fortemente a sua participação na estrutura da produção industrial e que os bens de produção, não máquinas, químicos, cimento, aço, etc., também tivessem aumentado fortemente a sua participação na estrutura industrial, enquanto, evidentemente, a produção de bens de consumo não durável crescia menos do que esses setores, mas crescia menos do que esses setores, e, portanto, ela sentia espaço para esses setores mais modernos e mais complexos. Esse quadro se altera exatamente na passagem dos anos 2000. Mais do que isso, fiz um exercício bastante simplório, muito elementar, de tentar caracterizar melhor o setor de bens de capital. Eu digo isso porque, com as estatísticas do IBGE, você não consegue fazer isso. Você pegar a metodologia que o IBGE divulga no seu site e tentar, através dessa metodologia, fazer um recálculo do investimento, da produção de bens de capital, você não consegue fazer esse cálculo. Eu desafio quem quer que seja que tente fazer esse cálculo. Eu fiz foi uma ligeiríssima aproximação, descontando dos compartimentos mais complexos coisas óbvias demais, que até as criancinhas sabem que aquilo não pode ser chamado de bens de capital. Banco de passageiro, televisão, geladeira, aparelho de ar-condicionado, autopeças, que é um bem intermediário, não é um bem de capital. Fiz essa secção, ou seja, retirei daquele conjunto que era constituído pela soma de bens de consumo duráveis e de bens de capital. Retirei alguns dos itens que você pode retirar, mesmo a 3 dígitos você consegue retirá-los da pilha da produção industrial. E, para minha surpresa e espanto, o que restou como efetivamente um setor de bens de capital, que ainda é muito impuro, ainda contém muitos bens de consumo durável e muitos bens intermediários, era menor em 2000 do que em 1980. Ou seja, não importa o critério que você use, se é a participação da indústria de transformação no PIB, ou se é a porcentagem dos manufaturados na pauta exportadora, você use o critério que você quiser usar. Mas é inconteste que a indústria de transformação foi o setor sacrificado em todo esse movimento histórico pós-80. É um fenômeno de longo prazo, de longa duração, não é? E que mudar isso não significa apenas atender a um desiderato de política e algum ser milagroso vai conseguir fazer esse milagre. Não. Reconstruir a indústria nacional significa, na verdade, uma verdadeira revolução na política econômica. E não meramente na política. Então, a taxa de inversão aos fatores que os colegas Samuel e Olheiro deram como os fatores que condicionaram a produtividade, a competitividade, a produtividade e o câmbio, eu acrescentaria mais esta questão da mudança estrutural na estrutura de lucros e de investimento e acrescentaria o efeito China. O efeito China, ele é absolutamente fundamental na análise macroeconômica hoje, se nós quisermos entender um pouco o que é que está acontecendo na estrutura industrial do mundo. Senão não vamos entender nada. Então fala assim, desindustrialização dos países desenvolvidos. Claro, se você pegar a participação da indústria de transformação no PIB dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, daí vai.
Lá baixo, principalmente de 90 para cá. Todos eles baixos. Mas eles não pararam de crescer. Participação caiu no PIB, porém as taxas de crescimento do setor de transformação são positivas. Eles continuam a crescer. 1. 2. As estruturas produtivas desses países, na indústria de transformação, elas são progressistas, no sentido de que cada vez mais elas avançam nos compartimentos de maior complexidade tecnológica, notadamente de bens de capital. Todos eles ostentam, grosso modo, algo em torno de 40% do PIB da indústria de transformação na produção de bens de capital. Todos. Todos eles ostentam na pauta exportadora 80% a 90% no peso das manufaturas. Todos eles ostentam, nesse peso, cerca de 40% das exportações constituídas de bens de capital, máquinas e equipamentos. A China aumentou colossalmente a sua participação, não só a sua participação interna da transformação no seu PIB, como principalmente a participação internacional dela, China, tanto na produção quanto nas exportações mundiais. Qual é o significado disso? A China tem uma taxa de inversão diabólica. Segundo alguns economistas chineses, essa taxa é de 40%, outros afirmam que é de 50%. Enfim, os números são enormes. Então, com essa taxa de inversão, eles podem fazer, evidentemente, muito mais do que qualquer outro país faz. Mas mais do que isso, com as reformas que fizeram e o ingresso de capital estrangeiro que para lá entrou, permitiu à China, então, ter um avanço colossal na produção, na produtividade, na tecnologia, etc. E tal, fazendo com que ela hoje ostente uma pauta industrial extremamente diversificada e uma pauta exportadora industrial extremamente diversificada. A China não exporta mais camiseta e tênis barato. Está exportando máquinas de precisão, automóveis, caminhões, enfim, químicos. Agora, qual é o significado desse translado de investimentos diretos que deixam de fazer, digamos, de ser feitos nos Estados Unidos, na Holanda, no Japão, na Inglaterra, e vão ser feitos na China? Isso não significa, na verdade, uma desindustrialização desses países? Que eles vão continuar a receber o quê? Receber grande parte do excedente gerado por essa produção na forma de remessa de lucros e obtenção de juros, que são frutos extremamente importantes e relevantes que saem da China em direção a esses países originais. Então, a desindustrialização dele não tem nada a ver com a nossa, absolutamente nada. Significa tão somente o quê? Uma mudança geográfica do local das suas plantas. O carro não se faz mais nos Estados Unidos, em Detroit se faz agora, em alguma cidade chinesa. Essa é uma diferença absolutamente importante. As estatísticas recentes, elas estão um pouco turvadas por causa da crise pós-2008. Essa crise está embaralhando muito as estatísticas internacionais, até é perigoso estimar conclusões mais apressadas disso. Mas há um fato ocorrido na década de 2000, 2010, que é extremamente preocupante. E que foi o seguinte: na passagem de 2000 a 2010, 8 países asiáticos passaram de cerca de 30% do comércio mundial de eletrônicos, passaram a controlar 2/3 do comércio. Estou falando de 2010, né? Nós já estamos em 2015. Passaram a controlar 2/3 do comércio mundial de eletrônicos, com uma rebaixa de preços notável nos custos de produção desses bens. Não se sabe muito bem para onde vai isso, qual é o significado último. Certamente poderá ser bastante complexo. Desculpe. Estou terminando. Então, eu diria, que bom que vocês se preocuparam com o Brasil no longo prazo. E eu
convido, estimulo vocês a pensarem no longo prazo, não apenas no curto prazo. No curto prazo nós estamos há 35 anos pensando. Nós economistas nos habituamos a pensar a taxa de juros, a taxa de câmbio, a inflação, o déficit público, não sei o que, não sei o que lá. O que vai acontecer segunda-feira na economia? Eu quero saber o que vai acontecer aos meus netos na economia. Qual é o emprego produtivo que eles vão ter? O que vai ser esse país se essa desindustrialização prosseguir, porque ela já atingiu níveis extremamente complicados, mesmo com as considerações de alterações metodológicas, a última saiu essa semana, aliás, tenta explicar porque caiu de 13 para 10. Caiu de 13 para baixo. Talvez não para 10, porque houve realmente uma outra alteração metodológica. Mas as alterações que eu falei não são metodológicas. São alterações dentro da estrutura da indústria de transformação. Portanto, a metodologia aqui não entra nessa história. Coisa diferente. Portanto, para pensar nisso, eu tenho que pensar politicamente. Tenho que pensar que país que eu quero no futuro. Quais são os objetivos nacionais desse país? E para isso eu tenho que entender que, obviamente, se eu não conseguir retomar uma boa parte das condições de um exercício de soberania nacional na política econômica, eu não darei nenhum passo à frente. A gente tem um teto mais ou menos umas 7 horas, eu acho que o tempo é curto para a gente fazer uma rodada de perguntas. Eu, na verdade, vou convidar o professor Vermon para fazer um comentário na mesa, para a gente convidar ele para a mesa. Eu sei que ele tem um materialzinho para apresentar. Acho que seria interessante aqui para a gente. Obrigado pelo convite. Não tem material não, Vitor. E olha, cara, depois dessa conversa aqui, ela começa num quadro não muito bonito, não muito rosa, né, Olívio? Quando você começa a conversa, e de lá para cá só veio piorando, né? Nada, o fim sou eu, pior ainda. Vai ser pior ainda. Eu digo que é pior ainda pelo seguinte, os colegas estão chamando a atenção, sobretudo, das condições macroeconômicas, dos impactos das condições macroeconômicas sobre o setor produtivo. Vamos fazer até um exercício, supondo possível até essa retomada de autonomia que o professor coloca, o professor Cano coloca, de maiores condições de você conduzir a política e reposicionar política cambial, política de juros. Não vai ser a macroeconomia que vai fazer a reestruturação industrial. Não vai ser não serão as macro variáveis, sob o meu ponto de vista, que vão fazer a gente reindustrializar e mudar a estrutura industrial. De fato, nós vamos precisar de retomar a ideia de política industrial. E aí, colegas, eu estou mais pessimista ainda, porque eu não vejo hoje o Estado brasileiro em condições de definir e implementar uma política industrial. Porque política industrial é, sobretudo, coordenação. Coordenação, por um lado, na dimensão produtiva, industrial, com a macroeconomia, e se não está dando essa sintonia, não adianta, de fato, fazer política industrial.